Boa madrugada, povo de Deus, povo eleito, povo escolhido, povo chamado para viver o extraordinário em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Estamos ao vivo para a glória de Deus em nome de Jesus. Se você está me ouvindo bem aí, pega o seu azeite em nome de Jesus, se unja, né? Se prepare, né? Unja a sua casa, unja os seus familiares, né? Em nome de Jesus, unja as portas, unja tudo que você puder, né? Irmã, não deu tempo. Deixa o celular ali aonde você vai fazer, né? Onde você vai assistir. Deixa o celular ali paradinho, baixa o volume, né? Eu vou estar aqui, vou dar um tempinho antes de chamar a minha convidada. Enquanto isso, você sai rapidinho, corre lá, unge todo mundo, unge lá seu esposo, unge lá seu filho, né? Unge a porta, a janela, né? Mas que isso você faça como um hábito, né? Um hábito de colocar a unção, né, sobre a tua família, né? Pede para Deus te dar uma palavra, né? Pede para Deus te dar um salmo, Salmo 117, aliás, 17. Os Salmos 17 eu gosto tanto, gosto muito dos Salmos 18 que a pastora, a dona Fátima citou ontem, aprendi com elas, né, a usar, né, os Salmos 18. Então, conforme você vai caminhando com Jesus, você vai recebendo espadas específicas, né? Não é só esse propósito, mas a sua caminhada com Deus faz com que você receba propósitos específicos. Em nome de Jesus, então corre lá, faz a unção. Boa madrugada para você que está chegando. Eu quero citar algo bem importante aqui, rapidinho, antes da gente dar sequência. E eu quero que você preste bastante atenção. Você que está chegando agora, acabamos de abrir a live, mas eu quero já, desde já, te deixar um alerta, né? Nós estamos no 15º dia, ou seja, 15 dias hoje, 15 madrugadas hoje. Eu sei que não está fácil para você e vou garantir para você que não está fácil para ninguém, né? As lutas, elas vêm de todos os lados e parece que tem dia, né, que o cerco dá uma apertada maior. Tem dia que parece que as investidas dele vêm com mais força. Só que para esses dias que ele pensa que ele vem com mais força, o nosso Deus, ele não perdeu a força. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Quando vem poucas investidas, quando vem muitas investidas, ele continua sendo o seu refúgio, ele continua sendo o seu protetor, o guarda de Israel, que não tosqueneja. Salmo 121. Vamos fazer essa leitura rapidinha hoje juntos? Em nome de Jesus, se você tiver com a sua Bíblia aí preparada, coloca já no Salmo 121. Ele diz assim, ó, talvez o primeiro você conheça de cor e salteado, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? Tem um estudo, né, que fala que existe um tempo, né, aonde teve uma frase para a continuação desta segunda frase. A primeira frase é: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Só que esse estudo, ele mostra que não é uma pergunta, ele está afirmando: eu elevo os meus olhos para os montes, sim, né? De onde vem o meu socorro? O meu socorro, né? Ele está ali, ele não é uma pergunta, né? Ele está dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem, é de lá que vem o meu socorro, né? Então você precisa ter essa certeza e não mais ficar procurando: meu socorro vem do advogado, meu socorro vem do pai, da mãe, meu socorro vem do pastor, meu socorro vem dos médicos. Não, a certeza que você precisa ter no seu coração, que você vai elevar os seus olhos para os montes e você vai ter a certeza continuamente que o seu socorro vem dele. É nele que está o seu socorro, é nele que está a restauração do seu casamento, é nele que está a cura para o seu corpo, é nele que está a restauração da sua vida financeira, é nele que está a sua comunhão com Deus. Nele está tudo o que nós precisamos. Continuando, diz assim, ó:
No 3, não deixará vacilar o teu pé. No caso, você coloca o seu, né? O meu pé, o nosso pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não, e eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Aí ele fala sobre a proteção durante o dia e a proteção durante a noite. Olha como Deus ele é fantástico, né? Ele não se preocupou apenas com o dia. E deixa eu te falar um detalhe. A Bíblia fala que para Deus, à noite, sabe aquela escuridão que você fala assim, nossa, não enxergo um palmo na minha frente. Se deixar por você, você até trupica e cai, né? Para Deus não. Para ele está enxergando como se fosse claro, como se fosse dia. Para ele não tem diferença ali do escuro para o claro. A escuridão não impede ele de ver. A escuridão, você estar debaixo de uma cama, você estar dentro de um guarda-roupa se escondendo, você estar atrás de uma árvore. Sabe aquela brincadeira de esconde-esconde? Que às vezes a gente faz em uma casa e às vezes tem um lugar escuro, que você fica ali escondido, chega a dar até vontade de ir no banheiro, porque você está escondido esperando na expectativa de que alguém te encontre. Pois é. É nesse momento onde você acha que ninguém está te vendo, que talvez esteja escuro e ninguém está te vendo, é nesse momento que Deus continua a te ver. Ele não deixa de te ver, ele não deixa de te proteger. Aí ele diz assim, ó, o sol, que é durante o dia, né, a parte dia, não te molestará de dia e nem a lua de noite. Quer dizer, não tem perigo, né? Não tem obra maligna, né? Não tem afronta que seja maior do que o nosso Deus. A partir do momento que você confia, você confia. Irmã, é fácil falar. Eu sei que pode estar parecendo fácil falar, mas falar para você que não estou enfrentando luta? Não. Isso seria ironia, né? Todos nós enfrentamos. A questão é que o nível de dor para um é diferente do outro. Talvez a minha dor não seja a sua dor não seja a minha dor, mas não que não seja importante, né? A sua dor para mim é importante. Isso se chama intercessores, né? Então, quando você está sofrendo, né, nós intercessores estamos ali te ajudando também, né? Nós sentimos junto com você. E é por isso que eu estou dizendo para você, não é tempo de você parar. Não é tempo de você jogar, né, a toalha. Amada, Dalva, esses salmos que eu tô lendo é o 121. Então, não é para você jogar a toalha, não é para você desistir, né? Essas obras, essas investidas que você está recebendo é para te fortalecer mais ainda, né? É para você mostrar mais ainda que você está ali conectada com Deus, que você não arreda o pé, que você bate o pé e você fala, Senhor, é na sua palavra que eu estou me apegando, né? Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se você passar pelas águas, as águas não vão te submergir, né? Então, assim, se você tiver que entrar na fornalha, como entrou Sadraque, Mesaque e Abednego, a Bíblia diz, querido, que entrou 3, mas lá dentro tinham 4, né? Viam 4 homens lá dentro, né? Quando eles saem sem cheiro de fumaça. Gente, que explicação é essa? O rei lá, ele manda acender 7 vezes mais a fornalha e eles simplesmente saem de lá sem cheiro de fumaça. Esse é o nosso Deus. Minha irmã, você pode estar dentro da fornalha, mas esse leão não vai te devorar. Deus faz ele entrar até em jejum se for preciso. Deus fecha a boca do leão para ele não te devorar. Mas por quê? Porque você é de Deus, porque você está fazendo propósito, porque você está em jejum? Não, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele não deixou de ser fiel, porque Ele não deixou de batalhar por nós e por mim, por você. Ele continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não é porque nós estamos acordando. Gente, como tem sido difícil acordar nas madrugadas. Pensa que é fácil, né? Vir aqui? Não. E é o que a gente fala. Só vem. Não importa se você vem quebrada, esmagada, puxada, arrancada da cama, jogada da cama, mas vem, né? Vem com a coberta enrolada nas pernas, vem com o cabelo todo bagunçado, mas vem, né? Vem chorando, mas vem, não importa como você venha, mas venha em nome de Jesus. Continuando, ele diz assim, ó,
O Senhor te guardará de todo mal, não é de alguns, não é de algumas investidas. Querido, querida, você para guerrear, você só vai vencer com isso daqui, ó. Não adianta você entrar para orar agora ou entrar para orar em qualquer momento da sua vida se você não tiver isso daqui, ó, como base. A palavra de Deus precisa ser a sua base. Vou entrar em oração. Qual é a palavra que vai ser o meu fundamento? Qual é a palavra que eu vou usar para mencionar na hora da oração? Quando Jesus ele foi levado ao deserto, ele simplesmente falava assim: "Ah, diabo, sai para lá, né? Você não vai ficar me tentando não". Todas as vezes que ele venceu o diabo foi pela palavra. Nem só de pão viverá o homem. Acabou, um demônio ali foi esmagado, né? Eu só me rendo, eu só adoro a Deus, somente a Ele, só o meu Pai é digno de toda adoração, né? Então, querido, toda vez que você for entrar para você guerrear, pede para Deus uma palavra. Irmã, não sei procurar na Bíblia, nem na Bíblia você vai precisar procurar. Pega do seu caderninho, pega a espada específica, vê aonde é a palavra, vê aonde é o versículo, aí você abre. Não precisa mais nem de você ir para o Google, perder tempo, às vezes até se distrair ali com a internet, que é coisa que ele tem especialidade de fazer te distrair. Né? Se você não vigiar, você acaba sendo devorado por essa internet. Né? Então, o que você faz? Hoje você já completa 15 só do propósito. Lembra que eu falei desde o início? As espadas você não recebe só aqui na madrugada. Você não vai nos cultos de quarta, sexta ou terça e quinta que seja na sua igreja, ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você vai todos os dias da semana, nada ali você já teria 7 espadas. Né? Então é só você pegar o que você anota, irmã, não anota, tá perdendo. Você está desperdiçando bênçãos de Deus na sua vida. Começa a anotar que você vai ver que quando você precisar, você sabe para onde correr. Você vai correr para o caderninho, vai pegar uma referência e aí você abre a palavra. Aí você entra em oração. Entendeu? Deixa eu chamar a minha amiga em nome de Jesus e nós vamos recebê-la com muito amor e carinho. Então, minha irmã, meu irmão, não desista. Não é para você. Boa noite, minha amiga preciosa. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tá um pouquinho baixinho, Dai. Tá um pouquinho baixinho? Eu acho que é por causa Uhum. do fone. E agora melhorou? Ah, Agora agora melhorou? sim. Ah, era isso. É que eu tô Glória a usando um Deus. fone. Porque aqui na Aham. minha casa é diferente, né? Eu mudei de casa, né? Te falei. E aí aqui o silêncio é muito absoluto. Então, tipo, e as casinhas são muito juntinhas. Então eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Não tem Mas se tá problema, dando pra vocês ouvirem, maravilha. tá dando para ouvir, Dai. Tudo bem, meu amor? Muito Tudo bem, e feliz, você? Nossa, muito até que enfim feliz que você. você tenha chegado aqui. Fica à vontade, Dai, se apresenta, pode dar boa noite para elas, depois eu faço uma oração e você já nos entrega a espada, tá bom? Tá certo, então vamos lá. Vou ser bem objetiva, tá, irmãs? Espero que vocês estejam ouvindo bem aí direitinho. Eu vou tirar o meu fone de um lado, vou ficar só com o microfone pra gente se ouvir bem. Deixa eu apresentar. Eu sou a Dayana, faço parte aqui da equipe MQV, junto com a Ana Paula, junto com todas as outras irmãs. É um prazer estar aqui hoje, contando um pouquinho do que Deus tem me dado. E assim, eu tava falando pra Ana, né? Era pra eu ter falado da minha espada já há muito tempo. Não era hoje, era muitos dias atrás. Mas olha, foram muitas batalhas e assim, hoje eu entendi porque que Deus queria que fosse dessa forma. E eu vou falar para vocês porque que ao longo Deus, quando a Ana me chamou, eu falei assim, meu Deus, a Ana veio me chamar com um propósito, eu já ia agradecer que é um propósito porque eu tô precisando. Aí ela fala, não, você vai pregar, eu, ai Jesus, me ajuda. E aí, quando ela me chamou, eu falei, Senhor, me dá uma espada, o que eu vou falar? E ao longo das semanas foram acontecendo muitas situações até que realmente Deus colocou algo no meu coração. E Ele foi trazendo o tema no meu coração. Já vou revelar para vocês. Só que eu sentia um incômodo, porque eu falava, Deus, é isso mesmo, não é? Confirma, me ajuda, fala comigo. E aí aconteceu, Ana, não vou conseguir hoje, Ana, vamos marcar, Ana, não sei o quê. E tava tentando reajustar uma data. E aí, no meio disso tudo, Deus me deu uma revelação no meio disso tudo que fez muito sentido. Então, assim, às vezes até pra gente decidir as coisas, a gente tem que esperar Deus falar.
né? Porque Ele é quem vai dar a palavra, Ele que vai te capacitar para tudo, né? Então, eu quero hoje dividir essa palavra com vocês. Eu vou tirar meu fone aqui, vou ficar só com esse para controlar aqui o áudio. Caso vocês não estejam me ouvindo, vocês me avisem. Estou falando bem sussurrando, né? Mas para não acordar os vizinhos e a minha família. Mas vamos lá. A espada que Deus deu para eu compartilhar com vocês nessa noite é a espada da firmeza. E aí, quando Deus falou isso no meu coração, até comentei com a Ana, e eu falei, Ana, Deus já me deu a espada, Deus já me deu a inspiração. E essa espada da firmeza tem tudo a ver com o que a Ana estava falando aí nos dias anteriores, e assim, é muito incrível como Deus vai ligando uma espada na outra, e Deus vai usando mulheres de Deus para trazer espadas para nós. E essa palavra, essa espada, eu até comentei com a Ana e comento com vocês que quem participou sabe. Às vezes a espada que você vai trazer aqui é a espada que Deus está mandando você usar. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu use a espada da firmeza. Então, vamos começar rapidamente aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 2. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Vou tentar ser objetiva, mas vamos lá. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa palavra é a nossa base da espada de hoje. Se você olhar o versículo 2, ele fala: pela qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então entenda que aqui tudo começa no processo de se firmar. E assim, Deus tem falado no meu coração: aprenda a usar a espada da firmeza. Muitas vezes Deus já deu para você a espada, Deus já deu para você a palavra. Só que você fica procurando outra coisa, você fica procurando outra palavra. Mas para você chegar no propósito, já tem que ficar firme naquilo que Deus já te deu. E é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Vou contar um breve testemunho aqui ainda dentro disso. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tive uma gripe tão forte, mas que eu fiquei acamada. A Ana está de prova. E naquela mesma semana, um pouquinho antes, Deus tinha me dado uma palavra de Jeremias. E ele tinha, a palavra era muito clara, Jeremias 18 falava: eles lutaram contra você, mas não pelejarão contra você. E eu não estava entendendo que eu estava recebendo aquela espada, aquela palavra. E aí, uma semana depois, eu comecei a ficar doente, 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 doente. O som não tá bom, irmãos? Agora melhorou, será? Vou ficar com os dois aqui. Agora sim, acho que é a bateria, mas vamos lá. E eu fiquei mais ou menos 15 a 20 dias bem doente de gripe. E não passava, e não melhorava. E aí Deus me fez lembrar: poxa, eu te dei aquela espada, te dei aquela palavra. E aí eu comecei a orar em cima daquilo, comecei a orar, a ficar firme, e parecia que a coisa não ia acabar, irmãos. Parecia que eu ia ficar gripada por um bom tempo e não ia adiantar. E uma luta, e tomando um monte de medicação, e na mesma semana eu fiquei com asma, com influenza e nossa, com sinusite, tudo ao mesmo tempo. E falei: meu Deus, misericórdia. E ali eu fui ficando firme e tal. E aí Deus foi operando, foi operando. E aí quando eu me dei por mim, eu já estava bem, já estava curada, já estava melhor, já não tinha que mais tomar medicação. Ou seja, mas é um testemunho de gripe, irmãos. Quem pegou uma gripe forte sabe que é difícil. Mas seja a gripe, seja a luta que for, Deus já tinha me dado a palavra. Deus já tinha me dado a espada. Deus, ele já te deu a espada. Então a palavra para você hoje, se você veio aqui nessa live buscando uma palavra, esquece, Deus já te deu uma palavra. O que ele quer é que você fique firme no que ele já falou. E aí muitas vezes o diabo vai colocar no teu coração: não, não é isso, desiste. E até a nossa mente fica assim: não, mas peraí, Deus não falou, mas falou sim. É você que não está lembrando, você que não anota, você não vai buscar naquilo que Deus já trouxe para você. E muitas vezes o que Deus quer é que você fique firme. Para quê? Para que você passe por esse processo, né? Você vai passar pelo processo da tribulação e você vai começar a produzir paciência.
E a paciência vai produzir a experiência que vai trazer a esperança e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. É um processo, mas para passar por esse processo você tem que ser firme, né? Para continuar aqui a nossa palavra, vamos para Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios 6, capítulo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A gente já conhece a palavra, né? Mas é exatamente isso. Tomai toda a armadura. O que você tem que fazer? Você tem que tomar a palavra que você já recebeu. Você tem que ir lá e pegar. Foi o que Davi fez. Ele pegou o que ele tinha. E que ele pegou o que ele tinha? Ele pegou as 5 pedrinhas e foi para cima do gigante. Ele usou o que ele já tinha, né? Então, você já tem que usar o que você tem. Então, toma essa armadura, toma a palavra. E o que você vai fazer? Para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, minha irmã já fez de tudo, eu já fui na igreja, já fiz campanha, e eu tô aqui todos os dias participando das lives e não tá acontecendo, porque isso precisa ficar firme, você precisa aprender a usar a espada da firmeza. E é isso que você tem que fazer. Firme é um lugar ali, você tem que ter aquela sustentação. Às vezes parece que vai cair, que vai, né, ficar balançando para frente e para trás, mas você tem que permanecer. Mas o que você tem que fazer? Qual que é o segredo? Tomar a palavra que você já recebeu. Não é ficar perdida. Ai, meu Deus, e agora? Todo dia a gente quer uma palavra. Mas você já entendeu e praticou o que você já recebeu antes? Às vezes é isso que está faltando. E aí Deus está tentando falar com você de várias formas, vários jeitos, e você não está entendendo. E essa é a grande revelação. E aí, algo que Deus falou muito comigo, assim, durante esses dias, falando sobre firmeza. E aí que abriu uma luzinha na minha cabeça, eu mandei um áudio pra Ana, pulando de alegria, que eu falei, Deus, é isso, era isso que estava faltando nessa palavra. Êxodo capítulo 2, versículo 3. Deus sempre faz a obra completa. Êxodo capítulo 2, capítulo 2, versículo 3. Aqui a gente está falando de Moisés, né? Como Moisés nasceu e tudo mais, ele teve que ficar 3 meses escondido. A Joquebede teve que esconder ele, mas chegou uma hora que não pôde esconder mais. E aí no versículo 2 diz assim, 3, né? Não podendo mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e com as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. Perceba aqui que teve um trajeto, né? O Senhor foi dirigir Joquebede para fazer a marquinha lá de junco, né? Fez lá, betumou tudo bonitinho, usou materiais ali para que ela ficasse impermeável à água, para que não molhasse, né, o menino. Colocou ele dentro e colocou no mar. No mar não, no rio. Colocou lá no rio. E ele foi embora. E ele foi embora até que ele foi encontrado pela criada, né, da filha de Faraó, e que fez? A tomou. Ou seja, chegou onde precisava. É exatamente isso. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Quando você entra na palavra que você já recebeu, ela tem o poder impermeável de te proteger para chegar até o propósito. E pasmem, se você ler um pouco mais sobre a Arca de Noé, ela foi feita de um material chamado madeira de gopher. Estava estudando um pouco sobre isso, que é um tipo de madeira que flutua sobre as águas, minhas irmãs. É muito forte. Ou seja, quando o povo entrou dentro da arca, ali a família de Noé, eles entraram e mesmo diante daquelas altas ondas, daquela tempestade, foram 40 dias e 40 noites, eles não, aquilo ali não aconteceu nada com eles, ficaram totalmente protegidos, porque eles estavam dentro da arca. E da mesma forma como Deus protegeu ali Moisés, protegeu toda a família de Noé, porque eles estavam dentro, eles obedeceram.
Eles entraram dentro. Essa é a revelação. E eu vibrei, porque se você for estudar um pouquinho sobre essa questão da arca, tanto da arca como do barquinho ali, serem impermeáveis, flutuam sobre as águas. Quem andou sobre as águas, minhas irmãs? Jesus. É Jesus. Jesus, ele andou sobre as águas. Então, peraí, Jesus é a palavra. Então, se eu tiver a palavra, eu vou flutuar também. Eu não vou afundar. Então, se você estiver dentro, firme dentro da palavra, você também não vai afundar. Você vai continuar. E você vai chegar aonde tem que chegar. Qual que era o propósito de Moisés aqui? Deus queria que ele chegasse até a criada da filha de Faraó, para cumprir o propósito dele. Aonde que Deus queria que Noé chegasse, que ele ficasse ali os 40 dias e 40 noites para passar por aquela transição e chegasse quando tivesse já tudo ok, passasse a tempestade, passasse as águas baixarem, para ele chegar até o outro lado do propósito que Deus tinha para ele recomeçar. Deus quer que você recomece, Deus quer que você chegue do outro lado, Deus quer que você chegue diante daquela pessoa que vai fazer parte do teu propósito, mas você precisa ficar firme na palavra, você precisa entrar nessa arca. Essa é a grande revelação. E quando Deus me deu essa revelação, eu pulava dentro de casa e eu falei, Deus, é isso que eu preciso fazer. E Deus já estava falando comigo sobre a arca há um tempo. A minha filha falou assim, mãe, vamos ler uma historinha? Aí eu peguei, vamos, ela, quero ler isso aqui. Aí o livro era o que, gente? A Arca de Noé. E aí Deus começou a falar comigo naquela hora. Eu lendo para ela, a menina dormindo, e Deus falando comigo, e eu chorava, a menina dormindo, e eu olhava pro livro infantil. E eu falei, Senhor, o Senhor tá falando comigo, o Senhor que usou ela para falar comigo. E aí Deus falou comigo, você está numa transição, você precisa ficar dentro da minha palavra para chegar no teu propósito. Então, talvez tem muita gente aqui que está passando por uma transição muito grande e está tendo muita turbulência, muita coisa. Mas para você chegar do outro lado, você tem que entrar dentro dessa palavra. E só dentro da palavra você tem o poder de flutuar. Você tem o poder de não afundar para chegar. Então, para terminar nossa palavra aqui, irmãs, a gente vai lá para Salmo 118, versículo 118 não, 112, versículo 8. Deixa eu entrar aqui. Salmo 112. Vocês estão conseguindo me entender direitinho? Amém. A Ana tá dando um toque aqui. Tudo certinho. 112, versículo 8. Amém? Vamos lá. O seu coração está bem firmado, e ele não temerá, até que veja o desejo sobre os seus inimigos. Ou seja, o seu coração precisa estar bem firme, e não tem que temer. Para quê? Até, ou seja, ter que ficar ali até acontecer alguma coisa. Até que veja o desejo sobre os seus inimigos. Até que você chegue ao teu propósito. Até que se cumpra aquilo que Deus determinou para você. Entra nesse barco, então. Em nome de Jesus, aprenda a usar a espada da firmeza. Deus não vai te dar outra palavra. Ele já te deu. Ele só quer que você entre naquilo que ele já falou e fique lá. Fique lá flutuando, né? Dentro desse barquinho impermeável. E ali você vai ficar até chegar do outro lado, em nome de Jesus. Então, é isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer. E a gente se firma como? Como é na palavra. Jesus é a palavra. Ele andou sobre as águas. Você também anda. Quando você está dentro da palavra, você anda sobre o problema. Então você vai passando. E ainda que todo mundo se levante, aconteça um monte de coisa, Deus está te dando essa palavra, esse barquinho, essa arquinha, para que você chegue seguro até onde Ele quer. Porque Ele tem algo, tem um propósito para a sua vida. Então é algo que Deus tem falado muito comigo. Né? Eu tenho passado por muitas batalhas para desistir, para olhar para trás. Até teve uma espada sobre não olhar para trás. Né? E Deus tem falado muito comigo. E Deus tem falado, não desista. Mesmo que tudo colabore e queira que você desista, entra na palavra que eu já te dei. E eu tenho uma palavra específica para a minha vida. Algo que eu sei que um dia eu vou chegar na eternidade diante do Senhor e eu vou entregar. Jesus, ó, tá aqui, foi com essa palavra que eu vivi, cheguei até aqui na eternidade. E é esse barco, é essa arca.
Então, a gente tem um monte de palavra, né? Mas tem uma palavra que é para a sua vida, que é o que vai te reger até os pés do Senhor, que vai te levar até lá, até o porto desejado, até ali aonde Deus quer que você chegue. A gente está falando aqui de eternidade, mas aqui na Terra Deus tem propósitos pontuais para nós. Então a gente precisa entender quais são esses lugares onde a gente precisa chegar e não sair de dentro dessa arca, não sair dessa palavra até realmente cumprir o propósito de Deus. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração para dar para vocês, com muitas batalhas que aconteceram e Deus falando: continua firme, fica firme em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa, Dai. Confesso que as lágrimas já vieram e voltaram várias vezes, porque é realmente sobre isso, né? Às vezes a gente está empanturrado, né? Isso falando de comida física, né? Às vezes você está ali naquela mesa, você está empanturrado de tanto comer, mas chega alguma coisa, né? Ah, trouxe mais uma sobremesa. Ah, não, mas vou comer mais um pouquinho, come mais um pouquinho. Chegou outra coisa, come mais um pouquinho, mesmo estando empanturrado, mesmo já estando satisfeito, né? Mesmo você já tendo aquilo que já te nutriu, né? Já supriu aquilo que você precisava. E aí depois acaba, um exemplo, ah, todo mundo foi embora, aí começa a passar mal, né? Aí vem a má digestão. Acho que foi o alface que eu comi. O alface que a pessoa comeu, comeu de tudo e o alface que fez mal, né? A salada que fez mal, né? Então, é muito sobre isso, né? Nós já recebemos 15, na verdade, 14 espadas e hoje você vem trazer o alerta para nós, filho, filha, você já tem, né? A vitória já está na sua mão, a espada já está na sua mão, né? Você vai ficar choramingando, você vai ficar implorando por mais uma palavra, sendo que você já tem. E sobre o barquinho, você estar dentro do barquinho, Senhor amado, que detalhe mais Amados, lindo. eu Eu falo aqui, percebi a amados. vibração na sua voz aquele dia que você me mandou o áudio. Eu falei, gente, que curiosidade agora para mim aguentar até o dia que a Dai vai vir, para mim saber o que que é esse detalhe lindo que Deus falou para ela, né? E é sobre isso, sobre o zelo, né, de Deus. Sim, Dizer que é fácil estar dentro do barquinho, não foi fácil. Não foi fácil para Moisés, porque a Bíblia diz que ele estava chorando, né? Ele estava chorando tanto que chamou a atenção, né, da filha de Faraó, né? Então, se ele estava chorando é porque não estava gostoso ali dentro, ele estava protegido, né? Mas ele estava sozinho. Não tinha a irmã dele por perto, não tinha a mãe dele por perto, não tinha vozes que ele conhecia ali por perto. Provavelmente chorava, era um bebê, estava com fome, né? sim, Então, estar dentro do barquinho não é fácil. Noé estar dentro daquela arca com aquele tanto de animal, imagina as fezes lá dentro, a urina lá dentro, o grito dos animais, a mistura de todos eles lá dentro, né? A rejeição, né? A tiração de sarro que o povo fez com ele, né? Falando, poxa, mas não chove e agora você está montando aí, você está edificando aí um barco, né? Mas depois viram, né, que estar dentro da arca era muito melhor do que estar fora, né? exato. Então, é difícil cumprir com o nosso chamado, viver o processo para poder desfrutar do propósito, é muito difícil, claro que é, mas não é impossível, né? O É segredo verdade. é se manter firme, como você trouxe. Na verdade, é a espada também, mas é a tal da repreensão, né? Desperta, você já tem, Foi, né? foi, pra mim também, foi como se Deus estivesse me chacoalhando, falando, é pra você primeiro, porque sempre é pra quem tá brigando primeiro, pra depois você compartilhar. Não tem como. Falar, ah, não, tô fazendo, não, Deus tá falando, tá tratando comigo. E o que eu fiquei assim vibrando foi essa comparação da arca que flutua da mesma forma como Jesus operou ali sobre as águas, ele andou. Então ele é a própria palavra, ele que faz a Oh, gente andar Deus. sobre aquilo que a gente está vivendo. E faz a gente chegar do outro lado. Os discípulos chegaram do outro lado. A gente também pode chegar, mas ele estava nos ensinando com tudo isso que a gente precisa se agarrar nele. Foi quando ele pegou na mão de Pedro, Pedro largou e ele ia se afundar. Mas ele pegou nas mãos de Jesus ali e voltou. Então você pode voltar, né, à tona, voltar ali para cima de novo, né? Mas você tem que fazer, tem que se agarrar em Jesus.
tem que se agarrar na palavra que você já tem. Ou seja, Jesus já estava ali com os discípulos, só que eles não estavam Sim. entendendo nada, achando que era um fantasma, enfim. Mas isso foi muito forte, da firmeza. Às vezes a gente, Ana, tá muito tempo na igreja, né, tem aquela coisa de todo dia ouvir a Baixinho, palavra, Dai. nosso ministério. Você tá com os dois A fones? gente tem muita palavra no nosso ministério, isso tudo é muito bom. Só que a gente muitas vezes, como você falou, tá empanturrado, não tá usando, tá gordo espiritualmente, tá assim, obeso, mas não gasta aquilo, não usa, e não chega em lugar nenhum, não vai, não faz. Parece que aquela palavra fica só ali, e é como a palavra de Deus diz, a gente fica como ouvinte e não praticante, aí não adianta nada. Então Deus está falando, tá aqui, igual ele falou para o próprio Moisés. Moisés está falando o quê? Falar para o povo marchar. Você já tem tudo para chegar, para ir até o fim. Então vai, você já tem. Então é isso que Deus está falando com a gente hoje. Vocês já têm, eu já estou entregando tudo que vocês precisam, você só precisa ficar firme. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minha amiga. Eu vou orar pela sua vida, tá bom? Já uno a minha fé com a sua e aí você envia uma bênção especial para nós, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nesse momento, te agradecendo. Meu Deus, te agradecendo por esta repreensão, porque o Pai repreende o filho que ama. Meu Deus, e eu vejo o seu amor sobre as nossas vidas, mostrando para nós, Pai, que o Senhor já nos deu a estratégia, que o Senhor já nos deu, Pai, a espada que traz a nossa vitória. A espada, meu Deus, que vai fazer com que a gente vença. Meu Deus, a tua palavra diz que o desejo do Senhor é que toda alma seja salva. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E essa salvação não se trata apenas de morrer, meu Deus, e ser salvo lá na glória, não. Essa salvação, Pai, é também viver, ó Pai, em novidade de vida aqui, em terra também. Meu Deus, é viver uma vida com Cristo, é viver a vida, meu Deus, curada para levar a cura para outros, libertos para poder levar a libertação para outros. Meu Deus, quantos milagres e testemunhos, Pai, a Dai já viveu. Meu Deus, quantas bênçãos ela tem para contar, Pai. Eu sei de algumas e nem são tantas, meu Pai, diante do que ela já enfrentou, meu Deus, mas ela está aqui, Jesus, firmada na Sua palavra. Meu Deus, que a tribulação, ela gera, sim, paciência em nós, Pai. Nós só precisamos estar, Pai, totalmente firmados, alicerçados na rocha que é o Senhor. Meu Deus, nesse momento eu oro abençoando a saúde da Dai, unindo a minha fé com as intercessoras, com os intercessores, unindo a minha fé, meu Deus, com esta minha irmã, esse meu irmão que ora, que tem recebido, meu Deus, espadas nestas madrugadas, meu Deus, e que de uma forma, Pai, tão simples, tão humilde, nós queremos que o Senhor retribua na vida dessas nossas amigas, meu Deus, elas que estão aqui abrindo o coração delas, compartilhando experiências que elas estão vivendo ou que já viveram, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, abençoe todas as áreas da vida da Dai, abençoe, meu Deus, o esposo, a filhota, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o lar deles, abençoe, Pai, o ministério, a igreja, a cidade, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoe, e eu faço esta oração, meu Deus, que o Senhor me deu neste propósito, realize o desejo mais profundo do coração da Dai e da sua família, do esposo e da filha, o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe qual é o desejo mais profundo, talvez até o mais antigo, talvez, meu Pai, aquele que foi engavetado, aquele que foi esquecido, aquele, meu Pai, que diante de tantas batalhas, diante de tantas tribulações, ele estava esquecido, mas não esquecido pelo Senhor, esquecido por eles. Mas, meu Deus, é importante para eles, então é importante para o Senhor. Meu Deus, eu declaro esse sonho realizado para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a Dai, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Deus, eu oro aqui junto com a Ana, abençoando cada uma das irmãs que estão participando conosco aqui nessa madrugada e que vão participar depois, Pai. Meu Deus, ensina, meu Deus, a cada uma delas a ficar firme naquilo que o Senhor já deu. Talvez a irmã está se sentindo tão perdida, mas o Senhor já está falando, pronto, eu já fiz, eu já te dei a palavra, não precisa procurar outra palavra, é só usar, é só ficar firme, é só acreditar.
Meu Deus, em nome de Jesus, talvez essa pessoa está tão cheia de batalhas que ela não consegue mais discernir, mas abre os olhos dela hoje. E como a tua palavra diz, Deus, quando, meu Deus, o Senhor partiu o pão com os discípulos, os olhos deles se abriram. E é nessa mesa que nós estamos aqui que os nossos olhos se abrem e que o Senhor abra os olhos de cada uma para viver o teu propósito, para viver aquilo que o Senhor tem programado para cada uma. Porque a gente sabe, Deus, que agir no Senhor não é impedimento do inferno, não existe nenhum mal que pode ser maior do que o teu poder. E eu oro, abençoo na vida de cada uma delas. Talvez essa irmã que está precisando de uma bênção na saúde, meu Deus, essa irmã que está com um diagnóstico de câncer, alguém que está aqui nessa live, meu Deus, pedindo socorro para o filho, para a filha, meu Deus, essa pessoa que está precisando de uma resposta, meu Pai, entra agora com o teu poder na vida de cada um, operando, meu Pai, manifestando a tua graça, o teu poder, a tua glória, em nome de Jesus. Repreendo todo o mal na vida de cada pessoa que está aqui participando conosco, em nome de Jesus. Amém. Fica firme na presença de Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vai, vamos tirar nossa fotinha antes que a gente esqueça. Em Eu nome de Jesus. nem coloquei filtro nem nada. Não tem problema não, você já é linda do jeito que você é. Amém. Dai, um beijo enorme no seu coração. Eu quero um dia te trazer para você contar o seu testemunho, né, daquela batalha que você venceu em nome de Jesus, mas no tempo certo Deus vai preparar. E eu sei que vai edificar muito, né, vai trazer, né, mais firmeza para esse povo em nome de Jesus, né? O seu testemunho para mim é uma lição de vida, é uma lição de firmeza. Pensa numa mulher valente, gente. É essa mulher que vocês estão vendo aí. Não que as outras não sejam, né? Mas a Dai, ela tem um testemunho também muito lindo. Numa próxima oportunidade, ela vai contar pra gente. Tá bom? Dai, Amém. Deus te Amém. abençoe rica e Obrigada. poderosamente. Um beijo na sua princesa, um abraço no pastor, em nome de Jesus. Obrigado pelo seu sim, viu? Um beijo, amiga. Amo sua vida. Pessoal, até a próxima. Até amanhã, pertinho das 3 horas da manhã, a gente se encontra aqui em nome de Jesus com a próxima espada. Mas nesse dia, faça o que a Dai te aconselhou, né? Dá uma analisada, né? Pega lá o seu caderninho de receita, porque lá já tem a espada que Deus vai te dar a vitória. Você já tem a arma certa para você vencer e derrotar esse maligno em nome de Jesus. Amém? Beijos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.